Oi, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, avalia se o ex-presidente Jair Bolsonaro tem condições de saúde para ser transferido para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. O pedido foi feito pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal para verificar se o quadro clínico de Bolsonaro é compatível com as condições médicas e nutricionais do presídio. Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por envolvimento na suposta tentativa de golpe. Ele cumpre prisão domiciliar, mas pode ser transferido para Papuda depois do julgamento dos embargos de declaração, que começa na próxima sexta-feira. O ex-presidente foi internado em setembro no Hospital DF Star, em Brasília, e tem histórico de cirurgias abdominais, além de um diagnóstico de câncer de pele. Por isso, o governo local pediu, então, uma avaliação médica especializada para definir se ele pode ficar na Papuda. E aí, Ana, surge até um bastidor, alguns veículos de imprensa veiculando que o ministro Moraes já teria, inclusive, aprovado uma cela especial para receber o ex-presidente Jair Bolsonaro. Seria uma cela com paredes brancas, ar-condicionado e televisão, segundo foi veiculado aí por alguns veículos de comunicação na Papuda, mas isso só num segundo momento. Até então está marcado para a próxima sexta-feira, dia 7, análise do recurso, embargos de declaração, mas depois abre esse prazo para para novo recurso. Então imagino que até o final do mês aí ainda tenha lastro, para a defesa apresentar novos recursos. Paula, eu vou ser breve porque eu gostaria de ouvir o professor Marcílio exatamente entrando nesse caminho dos embargos e dos recursos, mas vocês estavam falando antes, né, da ONG dos traficantes, e o problema, um dos vários problemas do Brasil hoje, e aí cabe esse contexto do presidente Bolsonaro agora indo para a Papuda também, é a normalização do absurdo. Nós vivemos no Brasil a normalização do absurdo, porque nenhuma ditadura, nenhum regime totalitário, nenhum regime opressor, ele acontece do dia para a noite. Olha, agora nós éramos uma democracia ontem e a partir de amanhã a imprensa livre já não é mais livre e acabou. Não é assim. As coisas vêm aos pouquinhos, vem a normalização de uma coisinha aqui. Ah, mas isso é contra o meu adversário político, depois uma normalização de uma inconstitucionalidade ali. Não, mas isso aí também não vai passar disso. Nós estamos falando de uma eleição em 2022 em que um condenado em 3 instâncias foi eleito presidente em uma eleição completamente distópica, no sentido, não vou nem entrar na questão das urnas, teve fraude na urna ou não, mas teve censura. Nós fomos proibidos de falar uma série de coisas e o Lula, um descondenado, um amigo de ditador, chefe de organização criminosa, de acordo com todas as investigações da Lava Jato dentro e fora do Brasil, ele foi colocado para liderar o Brasil como presidente do Brasil, e aí vai normalizando, não, mas deixa para lá. Debate presidencial, Lula e Bolsonaro, Lula está solto, né? Ouvimos até, inclusive, de um âncora de um grande jornal no Brasil, outrora grande jornal no Brasil, o senhor não deve mais nada à justiça. E agora nós continuamos a normalizar o absurdo. ONGs de traficantes. Presidente Bolsonaro, 27 anos. 27 anos por um golpe que nunca existiu, por um plano que nunca existiu. Até quando? E agora, dentro desse contexto todo de facção criminosa, mega operação, PL da facção criminosa, pontos importantes estão sendo empurrados para debaixo do tapete, como essa prisão, essa condenação ridícula, esdrúxula, que é uma perseguição política ao presidente Bolsonaro, o PL da anistia também, que parece que se desintegrou, ninguém fala mais dele, nós temos presos políticos no Brasil. Então, Paula,
É difícil não perder a esperança, mas nós precisamos seguir falando o tempo todo, apesar de tudo isso que está acontecendo no Brasil, do PL da anistia, do PL da anistia, do PL da anistia, porque jogar o presidente Bolsonaro numa cela na Papuda, numa condenação política, 27 anos, com aquela listinha de Alexandre de Moraes que a gente sabe que ele tem os favoritos. Isso é inadmissível. Então, por mais que nós continuemos falando de toda a mega operação no Rio, que tomara que seja feita de exemplo, né? Infelizmente, perdemos 4 policiais, mas nós precisamos continuar falando do que está acontecendo com o presidente Bolsonaro, com o PL da anistia e com os outros núcleos que serão julgados agora e que, vamos combinar, as condenações já estão todas prontas. Só falta publicar. Pois é, Marcília, tem 2 pontos aqui. Queria te ouvir a respeito dos recursos. Começa ali a fase de julgamento na próxima sexta-feira, embargos de declaração, depois abre-se um novo prazo aí para outras possibilidades de recursos. E também queria te pedir, para explicar também para a nossa audiência, esse pedido da secretaria, porque a gente até comentava aqui, quando o preso ele é encaminhado à penitenciária, ele faz um exame, né, para testar um laudo ali das suas condições de saúde. Agora tem uma antecipação desse pedido por parte da própria Secretaria Penitenciária, está querendo se resguardar, porque é público e notório de conhecimento de todos a saúde fragilizada do ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual que é a jogada por trás disso aí, Marcília? Vamos começar, Paula, por esse último ponto. Veja, tem, óbvio, uma certa antecipação, né? Estão agindo de forma precoce em relação a esse caso. Veja, e se a gente tem um recurso para ser julgado, né, por mais que a gente saiba o que vem desse recurso, como é que você antecipa o exame para ele poder ser preso? E se ele não for preso? Segundo o Supremo, né? Pois é, então o Supremo está pré-julgando? Então por que vai ter o julgamento se já julgaram? Pô, vamos fazer o exame para levá-lo à cadeia ou para darem aval à cadeia para onde ele será levado, então está tudo decidido, não precisa ter recurso. Quer dizer, isso não existe. Na prática, não é assim que funciona. Na prática, primeiro você julga, depois você determina para onde a pessoa vai, quando presa, e aí, no momento em que ela está sendo presa, que se faz o exame para alocá-la de forma correta. Mas essa atuação precoce, né, seja da Secretaria, seja do Supremo, seja do Moraes, só mostra o quanto tudo isso é político. Na prática também, em termos de recursos, nós temos de lembrar que depois desses embargos de declaração serem julgados, o processo não acabou. É muito comum que depois dos embargos de declaração, a defesa oponha outros embargos. E depois dos outros embargos, eu mesmo como advogado já fiz 1, 2, 3 embargos de declaração. Quando o juiz ignorou o que eu estava dizendo, eu fui e fiz de novo. Ignorou outra vez, eu fiz a terceira vez. A sentença não transitou em julgado. Não transitou em julgado. E aí, além dos embargos de declaração, tem ainda os embargos infringentes que a gente fala, que poderia levar o caso para ser avaliado pela segunda turma, e a segunda turma depois poderia fazer com que aquele caso fosse julgado pelo plenário. E alguém poderia pedir vista, e o recurso, então, portanto, poderia levar o Bolsonaro, em tese, obviamente, a ser inocentado. Como é que eles já vão fazer exame para saber se ele vai ser preso? Quer dizer, tudo isso só expõe que existe um plano político para esse caso jurídico, que o direito é apenas um instrumento de atuação política do Moraes e do STF. E mais, se a gente olhar para a jurisprudência do STF, se é que a gente pode levar a sério a jurisprudência do STF ou o próprio STF, os precedentes são todos de ex-presidentes não serem presos em presídios, e sim em celas especiais. O próprio Lula, o Lula não ficou num presídio, né? Todo mundo ia lá na porta da Polícia Federal, dar bom dia Lula, não sei o que e tal. Não ficou em presídio. O Temer, quando foi também preso, não ficou em presídio. O Collor não ficou em presídio. E o Bolsonaro ainda tem esse problema de saúde, que é sem dúvida algo que deveria fazer com que ele continuasse na prisão domiciliar, né? Ele não devia nem estar preso, vamos dizer a verdade, mas ainda que assim fosse, em prisão domiciliar. Ele tem, como bem lembrado aqui, câncer de pele e tomou uma facada. Pô, isso não é bobagem, e uma pessoa que tem uma certa idade já. Então, o que me parece que está se desenhando é uma
óbvia atuação política do STF também no momento em que o processo acabar, né? No momento em que não houver mais recursos, que houver o trânsito em julgado, eles vão muito provavelmente desejar levar o Bolsonaro para a Papuda para ostentarem o troféu. É disso que se trata. É um preso ali de ostentação do STF, um símbolo. E aí depois de algum tempo, quando tirarem as fotos que desejam tirar, ele talvez volte para casa.